Irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um, amém? Você pode dizer assim comigo em alto e bom som: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom na minha vida, Deus é bom no meu casamento, Deus é bom em tudo nas nossas vidas. A irmã falou, né? Será que a gente tem 1000 motivos? Uma música? Será que a gente tem 1000 motivos em 1 minuto? Muita coisa para agradecer ao Senhor. Agradecer muito ao Senhor. Essa semana foi uma semana muito corrida, uma semana muito tumultuada na minha vida. No domingo passado, nós perdemos um grande líder, um grande pastor, pastor Oliveira de Araújo, um grande amigo a quem eu aprendi muito. Pastor Evaldo, inclusive, estava lá representando aqui a igreja. E hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor. Quantos pastores estão aqui? Levante a mão. Quantos pastores aqui presentes? Muita gente. Muito obrigado, pastor, pela sua vida. Muito obrigado pelo seu ministério. Que o Senhor abençoe poderosamente, porque aquele que chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Amém? Eu quero convidar você, assentado como você está, abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 9. Filipenses capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 9. De muitos pastores que estão aqui, estou diante do pastor Jesus, que foi meu professor de homilética, né? Pastor Jesus, eu não vou tremer, amém? Fica tranquilo, nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. A nossa reflexão nessa manhã, amados irmãos, está baseada numa pergunta que eu quero fazer para você, e eu queria que você também fizesse para quem está ao seu lado. A pergunta que eu te faço é: qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Só que você vai fazer para quem está ao seu lado uma pergunta assim: qual o propósito que Deus tem para a sua vida, irmão? Pode perguntar aí? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida, irmão? Qual o propósito que Deus tem? Por que será que Deus me salvou? Por que será que Deus te salvou? Por que será que Deus trouxe você aqui nessa manhã? Por que será que você acordou no domingo, 11 de junho, véspera do dia dos namorados, né? Poderia estar em casa com a esposa, aproveitando esse fim de semana. Amanhã talvez muitos vão trabalhar, não vão poder estar do lado da esposa, só à noite, para aquele jantar romântico. Alguns até esqueceram, né? Estou te lembrando, varão, anota a dica aí. Rapaz, amanhã é mesmo, é dia dos namorados amanhã. Se você não comprou nada ainda, dá tempo, ok? Qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, ele diz assim: portanto, os meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor, amados. Eu suplico a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo gozo também no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clementes e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos aonde? No livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Vamos ler todos juntos, verso 6 até o verso de número 9, uma só voz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso também pensai. E o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. Você pode mais uma vez orar comigo, pedindo a Deus que fale ao seu coração e que fale também ao meu coração. Seu Deus, nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e entre nós está o Teu Santo Espírito,
a quem nós rogamos que sejam as duas únicas ferramentas nessa manhã a falar aos nossos corações, Senhor. Anule toda oratória humana, toda voz humana, e que do céu possa emanar para os nossos corações a mensagem dessa manhã. Fica conosco e nós já te agradecemos, porque o sempre nos ouve. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos sobre essa pergunta, qual o propósito que Deus tem para a minha vida, queria passar uma imagem para você, pode fazer isso. Eu pergunto para você nessa manhã, pode dar mais um cliquezinho, fazendo um favor. Neste desenho, observe que tem um desenho, na verdade, dois desenhos, mas é o mesmo desenho em ângulos diferentes. Aqui há um náufrago na ilha, e vem se aproximando um homem no barco. O da ilha, quando vê chegando o barco, né, ele grita barco, e o que está no barco, quando vem se aproximar de uma ilha, muito tempo também ali a deriva no mar, ele grita terra. E eu pergunto para você, nesse desenho, qual dos dois homens está perdido? O que está na ilha ou o que está no barco? Quem acha que é o que está na ilha, levanta a mão. Só eu mesmo, né? Só eu. Quem acha que é o que está no barco? Ninguém. Quem acha que são os dois? Isso, quase todo mundo. Na verdade, não é nem quem está na ilha, não é nem quem está no barco que está perdido. Pode dar mais um cliquezinho, fazendo um favor? Isso. Na verdade, esse desenho retrata que às vezes nós sempre achamos que a solução para a nossa vida, nós sempre achamos que tudo vai ser resolvido na nossa vida, sempre esperando a solução vinda do outro. Eu acho que a minha solução está na ilha, e quem está na ilha acha que a solução para a sua vida está no barco. Às vezes ficamos assim perdidos, não sabemos a quem buscar, não sabemos o que buscar para entender o que Deus quer para a minha vida. Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Então eu fico perdido. Eu estou achando que a minha solução está em sair da ilha. O outro está achando que a solução é chegar na ilha. Mas quem está na ilha também não quer ficar na ilha. E quem está no barco também não está satisfeito de ficar no barco. Então nessa manhã eu quero que você compreenda, se você talvez está perdido aí no propósito que Deus tem para você, por que Deus te salvou, por que Deus te chamou, por que Deus alcançou a sua vida, qual o propósito. Nós estamos no domingo, pode passar. E domingo é um dia maravilhoso. Domingo é um dia em que a gente almoça com a família. E almoço rima com refrigerante. Quem gosta desse refrigerante? Levante a mão. Quem gosta desse refrigerante? Muita gente. Na verdade, meu irmão, esse refrigerante não existe. Esse refrigerante ainda não foi fabricado no Brasil. Chama Coca-Cola. Né? E você acha que ele existe, mas não existe. Existe o Coca-Cola. E alguns irmãos, agora que eu estou vendo, né? Não li direito. Na verdade, a gente fica tão preocupado com o slogan de uma certa marca, que nem atentamos para as coisas. As coisas de Deus nem sempre parecem o que são. Às vezes eu penso que estou entendendo as coisas de Deus, mas não estou entendendo. Então nessa manhã eu quero deixar para você 4 coisas. Como que eu posso entender qual o propósito que Deus tem para a minha vida? A primeira coisa, pode passar? O propósito que Deus tem para a minha vida, pode dar um clique, é que perseveremos diante das lutas diárias de nossas vidas. Se eu te perguntasse aqui, quantos irmãos têm passado por algum tipo de luta na vida? Levanta a mão. Quantos irmãos têm passado? Lutas nós temos enfrentado. Ainda mais vivendo num país de crise, em crise, num país em que a corrupção praticamente está saltando aos olhos, num país em que tudo que a gente olha, para qualquer lugar que a gente olha, a gente vê crise, vê dificuldade, vê desemprego, vê fome, vê miséria. E quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, vidas que lutam com dificuldade no casamento, na criação dos filhos, alguns irmãos desempregados, alguns irmãos passando por alguma privação financeira, as nossas lutas diárias. Na palavra de Deus diz que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas diante das lutas diárias. Há um hino do cantor cristão que diz assim: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem o quê? Ele tem livrado delas seus servos fiéis. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real. Deus nos guardará. Verso 1, pode passar? Assim diz o apóstolo Paulo: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria, minha coroa. Ele diz assim: irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Aconteça o que acontecer nas suas lutas diárias, nas suas dificuldades, permaneça firme. Esse é o grande desafio. Quando eu entendo o que Deus quer para a minha vida, quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, pode vir o que vier na minha vida. Nós iríamos cantar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se ela se fechar, Ele continua sendo Deus. Porque nós servimos a Deus não pelo que Ele nos dá, mas sim pelo que Ele é nas nossas vidas, amém? Pelo que Deus é nas nossas vidas. E Paulo diz: irmãos, permaneçam firmes no Senhor, amados, minha coroa, minha alegria, não desistam por nada, não abandonem a sua fé por nada, não desistam por nada da vida cristã. Às vezes, irmãos, temos abandonado os nossos propósitos diante de Deus. O grande desafio hoje é permanecer firme em meio às lutas, às provações, às dificuldades, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, as visíveis, as invisíveis. Não importa a luta que você está enfrentando, não importa a luta que você está passando na sua vida, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai estar contigo, por onde quer que andares. Se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Assim como Ele disse a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, eu serei contigo como fui com Moisés, não te deixarei, não te abandonarei, somente esforça-te e tem bom ânimo. As lutas, as dificuldades que vivemos, muitas vezes tiram a nossa estabilidade, tira o nosso foco, tira até mesmo a nossa fé é abalada, mas precisamos permanecer firmes se temos uma vida com propósito diante de Deus. Paulo está escrevendo aqui a uma igreja, e está direcionando a duas irmãs, Evódia e Sintique, que haviam tido um desentendimento muito sério, e esse desentendimento abalou também a igreja, e Paulo diz: irmãs, irmãos, aconteça o que acontecer, permaneça firme diante do Senhor. Em todos os lugares, nós enfrentamos dificuldades de relacionamento, na família, no casamento, no trabalho, na faculdade, na escola, até mesmo na igreja. Mas nós não estamos olhando para homem nenhum, nós estamos olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e vamos permanecer firmes nos propósitos de Deus. Segunda coisa, qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Que tenhamos uma vida moderada, que tenhamos uma vida feliz no Senhor. Você é feliz? Às vezes eu fico me perguntando, amados irmãos, se tem um povo nesse país, se tem um povo nesse estado, se tem um povo na cidade de Vila Velha, de Vitória e Serra Cariacica, que tem que andar de cabeça erguida, é o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Se o povo de Deus perder a esperança, o mundo também perde a esperança. Nós somos a resposta para esse mundo. A nossa alegria não vem somente das coisas que recebemos, mas sim do Deus que nós temos, do Deus que nós servimos. Paulo escreve assim no verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação. Uma pessoa moderada indica que é uma pessoa que vive de forma imparcial, disposta a receber, ao invés de invejar, disposta a lutar, em vez de brigar, disposta a vencer diante das lutas, em vez de se deixar levar pela corrupção, pelo jeitinho brasileiro, pela vida fácil. Deus nos chama a ter uma vida moderada. As pessoas estão olhando para a nossa vida. Nós somos exemplo, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E uma vida com propósito é uma vida de alguém moderada. É uma vida de alguém que é diferente nas suas ações, é diferente na sua forma de ser, é diferente na sua forma de viver. Eu digo, meus irmãos, essa semana eu completei 18 anos de ministério. Pastor Nilo era ovelha juntamente com Mara, lá na igreja de Maruípe. E há 18 anos atrás, ali na igreja de Maruípe, eu fui ordenado pastor, dia 5 de junho de 99. 18 anos se passaram. Muitas coisas eu já vivi no ministério, muitas coisas eu já passei no ministério. Mas a coisa mais maravilhosa que existe na vida cristã e no ministério é quando você está num lugar sem Bíblia, sem nenhuma camisa que te caracterize como crente, sem nada à sua volta que identifique que você é um servo de Deus, e você começa a conversar com alguém, um assunto aleatório, falando sobre time, falando sobre futebol ou qualquer outro assunto,
E de repente, no meio da conversa, a pessoa que você ainda não conhece, está ali conversando, numa fila de banco, ou em qualquer outro local, fala bem assim: eu estou sentindo uma coisa diferente na sua vida. Você é crente? Você é cristão? Você teme a Deus? Para mim é a melhor coisa. É quando alguém numa conversa que não é de Bíblia, que não é de igreja, conhece, reconhece o Deus que nós servimos na nossa vida. É porque a nossa vida é uma vida com propósito. É uma vida moderada. Uma vida de pessoas que o Senhor não abandona. Uma vida de pessoas que o Senhor está à nossa volta. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Uma vida marcada pelo equilíbrio. Uma vida marcada por uma fé marcante, poderosa e atuante na nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo no final da sua vida: eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Tem muitos cristãos que estão falando o contrário. Eu já perdi a minha fé, nem sei mais onde está a minha carreira, e nem sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Temos que permanecer firmes, numa estabilidade digna diante daqueles que servem ao Senhor. Paulo diz no verso 4, pode passar: regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegria é um mandamento. Alegria do Senhor é um mandamento. Alegria do Senhor não é opção, é um mandamento. Alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Você consegue dar um sorriso aí agora? Isso, um sorriso de domingo, 11 de junho, sorria. Qual é o melhor sorriso da sua vida? O melhor sorriso da minha vida foi quando meu filho nasceu. O melhor sorriso da minha vida foi quando eu fui promovido. O melhor sorriso da minha vida foi quando meu filho passou para a medicina. O melhor sorriso da minha vida foi no dia do meu casamento, ver a noiva entrar. E eu não sei por que ninguém fica de pé para o noivo, mas quando a noiva entra, todo mundo fica de pé. Na verdade, é uma coisa estranha. Foi tão bonito ver a noiva entrar. Foi o melhor sorriso da minha vida. Na verdade, meu irmão, o seu melhor sorriso é o que você dá agora. O que já passou, já era. O que está por vir, não sei se vou viver. Hoje, o meu melhor sorriso é hoje. A minha alegria, maior alegria é hoje. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Paulo, escrevendo em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Salmo 126 diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cânticos, e se dizia entre as nações o quê? Grandes coisas fez o Senhor por eles? Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós temos motivo de andarmos alegres. Em Neemias 8, verso 10, diz: portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria não é passageira, a nossa alegria é eterna. No céu seremos recebidos com alegria. No céu viveremos alegria. Alegria é algo imprescindível na nossa vida. Terceira coisa, qual o propósito que Deus tem para a nossa vida? De termos uma vida liberta da ansiedade, uma mente focada. Como que hoje os consultórios de psicologia estão lotadas de pessoas que vêm por uma ansiedade. Eu estou no meu último ano de psicologia. Se Deus permitir, no final de 2017, eu vou terminar minha faculdade de psicologia. E é interessante, já estou atendendo na clínica da faculdade, todas as pessoas que vêm para a consulta, praticamente todas elas vêm com encaminhamento de um neurologista, de um psiquiatra, e a primeira coisa que coloca é ansiedade. Ansiedade. Diziam que a ansiedade é o mal do século. Na verdade, a ansiedade é o mal do dia. Tanta gente ansiosa, tanta gente vivendo a ansiedade, a dificuldade, o estresse. E Paulo diz assim no verso 6, meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. É fácil, irmãos? É fácil não andar ansioso? É fácil? Não é fácil. Ansiedade muitas vezes nos consome. Ansiedade muitas vezes nos toma. Alguns pela ansiedade trazem no seu corpo algumas marcas dessa ansiedade. Alguns chegam a ficar com a palma da sua mão, molhada de suor pela ansiedade. Outros ficam mexendo a perna. Aqueles que sentem um mal-estar no estômago, aqueles que sentem uma dificuldade, não conseguem dormir, aqueles que pela ansiedade comem demais, aqueles que pela ansiedade não comem nada.
Aqueles que pela ansiedade trava, não fala nada. Aqueles que pela ansiedade falam demais. Cada um traz o seu corpo, as marcas da sua ansiedade. Mas Paulo diz que o propósito que Deus tem para as nossas vidas é uma vida isenta de ansiedade. E muitas coisas podem tirar o foco da nossa vida, tirar a nossa estabilidade, tirar a nossa tranquilidade, tirar a nossa preocupação. Mas nada pode tirar a fé que temos em nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações? Minhas provações. Maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver. O remédio para viver a ansiedade é abrir o coração e se derramar diante de Deus. Os meus problemas, as minhas dificuldades não podem e nunca vão ser maior do que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus que diz que agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? John Stott, um grande escritor, disse o seguinte: a oração sem ação de graças é como um pássaro sem asas. Não pode subir ao céu, nem tampouco pode ser aceita por Deus. Mas como, pastor? Como é que eu posso orar agradecendo a Deus, passando por dificuldades? Como que eu posso orar sendo que tem coisas que estão minando a minha fé, tira o meu sono, tira a minha paz? Eu não consigo ser feliz, eu não consigo realizar nada, eu não consigo fazer nada de concreto, tudo que eu coloco a mão para fazer, eu nunca termino, eu não consigo realizar nada na minha vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não deixe que nada tire o propósito de servir a Deus. Salmo 4, verso 8, irmãos, eu queria que você lesse comigo, é um dos meus salmos prediletos. Vamos lá, todos juntos? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Há muito tempo atrás, algumas pessoas achavam que o salmista estava sendo aí, ou usando uma expressão, exagerada. Em paz me deitarei e dormirei. Alguém disse o seguinte: quem deita, deita para dormir. Em paz me deitarei e dormirei, com certeza. Mas na verdade nós sabemos que hoje, nem todo mundo que deita consegue dormir. Você consegue dormir às vezes? Às vezes você deita, a mente não para, a mente fica projetando coisas do dia de amanhã, se preocupando do dia de amanhã, e você fica fritando na cama, rola para cá, rola para lá, rola para cá, rola para lá, vai na geladeira, assalta a geladeira de madrugada, come alguma coisa, normalmente é doce, vai para o sofá, liga a televisão, vai procurando até cair naquele fala que eu te escuto, fica ouvindo ali, desinteressa, volta para a cama, não consegue dormir, as horas estão passando, aí você acorda no outro dia, vai para o trabalho, vai para a faculdade e está cansado. Deitou, mas não dormiu. Por quê? A ansiedade tomou conta do seu coração. A ansiedade te assaltou pela madrugada. Em paz me deitarei, sim, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pedro diz que devemos lançar sobre Ele todas as nossas angústias, necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa
angústia, necessidade, realmente Ele tem cuidado. Os nossos pedidos diante de Deus fazem com que a nossa mente seja focada, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Conta-se a história de que uma vez lançaram um desafio, chamaram vários pintores do mundo para que retratasse numa tela algo que lhe passasse paz. E muitos jurados iriam avaliar qual obra, qual quadro passaria ali para as pessoas que estavam assistindo a ideia de paz. E dos muitos quadros, apenas 3 foram para a final. Primeiro quadro de um autor, ele pintou uma grama bem verde, um lago tranquilo, sereno, e alguns cisnes brancos ali, quase que planando sobre aquelas águas. Que paz, que tranquilidade. Estava entre os 3 melhores. O segundo, uma pomba voando no alto, bem azul do céu, sem nuvem, um dia lindo, ensolarado, e aquela pomba branquinha trazendo no seu bico uma folhinha verde de oliveira, simbolizando a paz. Tão bonito. Mas o terceiro e último quadro era de um grande vendaval, de um grande temporal, tão forte, que arrancava as árvores pela raiz, e uma das árvores retratada na cena, na tela, estava tombando de tão forte que era o vento. Mas ali naquela árvore havia um ninho de passarinho, com filhotes ainda pequenos. E a mãe, com as asas abertas, assim o pintor retrata, saindo notas musicais do seu bico, dizendo que não importa a tempestade, não importa o temporal, não importa a dificuldade, mas se eu estiver em paz, todos à minha volta vão sentir aquela paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Seu coração está em paz? Seu coração está em paz? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. A última coisa, qual o propósito que Deus tem para a nossa vida? De colocarmos em prática tudo que temos aprendido com Deus. O que você tem aprendido com Deus ao longo da sua vida? O que você aprendeu de Deus ao longo da sua vida? Irmãos, é interessante como que os nossos filhos, essas novas gerações que está surgindo aí, são crianças que pegam muito rápido. Ele pega o celular da vovó, ele pega o celular do papai e da mamãe, ele baixa um jogo, ele vira o celular de cabeça para baixo, e tem pai que só sabe ligar, não sabe nem para que serve. Eu ouvi assim, pai, seu celular serve para isso? Nem sabia, meu filho, serve, né? Papai, tem um negócio interessante aqui no seu celular, e a criança sabe de tudo, sabe de tudo. A nossa geração é uma geração de crianças que aprendem muito fácil, muito rápido. Porém, são crianças que aprendem muito fácil, muito rápido da tecnologia, aprendem de muita coisa, mas são crianças que não aprendem e não aprenderam como nós aprendemos de Deus e na palavra de Deus. Se você nasceu num lar cristão e se você frequentou um EBD, se eu começar uma música aqui com Cristo no barco, tudo vai muito bem, todo mundo guarda isso. Se eu citar aqui um versículo, né, todo mundo vai saber o que você aprendeu. Aí Paulo, encerrando aqui, ele diz o seguinte, verso 9: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo usa aqui alguns verbos bem fortes: aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes, e no final ele diz, tudo isso que vocês viram, aprenderam, receberam, ouviram, colocai em prática, e o Deus de paz será convosco. Eu posso concluir de 3 maneiras e 3 formas. Por que às vezes nós não estamos sendo felizes nem abençoados? Porque nós aprendemos demais, só não sabemos colocar em prática. Somos crentes da teoria, mas não somos crentes de prática. Tem muita gente que conhece muito da palavra, mas não vive. Santo Agostinho certa vez disse, alguns dizem que não é dele essa frase, mas a gente sempre ouve essa citação: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro.
Então uma vida com propósito, Deus vai realizar o propósito dele na minha vida, quando ele perceber que tudo que eu ouvi e vi e aprendi, eu tenho colocado em prática. Pois Tiago diz que o homem que não pratica é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho e vai e não se lembra dele. E é interessante como que a Bíblia ela é poderosa. Você consegue lembrar da fisionomia do rosto de muita gente, mas se eu te pedir para você trazer na sua mente agora o seu rosto, que você olha todo dia, e com certeza você olhou hoje para pentear o cabelo, para escovar o dente, mas você não consegue retratar na sua mente a sua própria imagem. Você não consegue lembrar dos detalhes do seu rosto, que você contempla várias vezes por dia. Não consegue. Paulo diz que nós precisamos praticar. Às vezes, irmãos, a nossa instabilidade se deve ao fato de não fazermos o que é correto. Eu sei o que tem que ser feito, eu só não faço. Paulo diz, o bem que eu deveria fazer, isso eu não faço. O mal que eu deveria fazer, isso eu faço. Miserável homem eu sou. Eu sou miserável, porque eu sei que é para fazer e não faço, e o que não é para fazer, eu faço. Nós precisamos aprender, nós precisamos colocar em prática. A nossa firmeza espiritual se fundamenta, irmãos, em praticar tudo aquilo que ouvimos, que recebemos, que aprendemos de Deus. Você tem praticado? Se eu te perguntar qual foi a mensagem que você ouviu domingo passado, você lembra? Se eu te perguntar o que você colocou em prática do domingo passado, você lembra? Se nós não praticarmos, nós nunca cresceremos. Encerro com Mateus 7:24, em que Jesus diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a dificuldade, vem tudo, mas permanece. Que realmente Deus seja Deus na nossa vida sempre. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Eu quero orar com você te perguntando, qual o propósito que Deus tem para a sua vida? O que tem tirado você do propósito de Deus? O que tem roubado na sua vida os propósitos que Deus tem para fazer? Nós cantamos hinos aqui como Tu és fiel. Nós cantamos aqui não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia. Mas às vezes cantamos músicas da boca para fora. Nem essas músicas nós conseguimos viver mais. Eu quero te convidar nessa manhã a pensar, a sair daqui, para onde você está indo. Restaurante, casa da sogra, casa da mãe, ou para a sua própria casa. E durante o dia você se perguntar, qual o propósito da minha vida diante de Deus? Para que eu tenho vivido? Para quem eu tenho vivido? Será que se eu morrer hoje, eu faria falta para alguém? Pastor Fernando Brandão, uma vez contando, ele morava em Brasília, antes de assumir a direção de missões nacionais. E na rua que ele morava, havia um projeto de uma rua mais larga. E naquele projeto, algumas casas, alguns comércios tinham que ser desabilitados pela prefeitura, desapropriados pela prefeitura para construir uma avenida maior, mais ampla. E ele disse que numa viagem que ele ficou 30 dias percorrendo o Brasil, quando ele volta, as casas daquela rua que precisavam ser desapropriadas, tinham sido desapropriadas e destruídas. E ele disse que bem perto da casa dele havia uma padaria. E a padaria também foi destruída. E aí quando ele volta de viagem, saiu pela manhã para comprar o pão, ele observou que a padaria não existia mais. E ele perguntou assim para uma senhora, a padaria que estava aqui, para onde foi? Ela disse assim, não sei. Aquela padaria que ficava do lado de uma igreja? E ele diz assim, igreja? É,
tinha uma igreja aqui. Ou será que não era igreja aquilo? A mulher perguntou. E aí vinha outro senhor e disse assim, não, aqui não tinha igreja. E mais uma pessoa chegou e disse, sim, tinha uma igreja. Mas todo mundo lembrava da padaria. Todo mundo sentia falta da padaria. Não sentia falta da igreja. Quando eu deixo de ser relevante, quando eu deixo de ter uma vida com propósito diante de Deus, talvez outras coisas vão ser mais relevantes do que a minha própria vida. Essa manhã eu quero te convidar. Se você tem dúvida de qual o propósito que Deus tem para a sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar e você vai dizer, Senhor, mostra-me o que o Senhor quer para a minha vida. O que o Senhor quer da minha vida, do meu casamento? O que o Senhor quer de mim? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E se você sabe qual o propósito que Deus tem, mas não está conseguindo colocar em prática, aprendeu, ouviu, tem visto muitos exemplos do que Deus quer para a sua vida, mas não sabe colocar em prática, não sabe por onde começar, o que Deus quer de você, qual o propósito que Deus quer para a sua vida? Ou se você quer que Deus te dê um novo propósito. Eu aprendo que Deus não tem plano B. Eu tenho plano B para muitas coisas. Se eu for embora agora e a terceira ponte estiver fechada, eu tenho a segunda ponte, eu tenho um plano B. Mas Deus não tem plano B. Deus só tem um plano para a minha vida. Deus só tem um plano para a sua vida. Você quer saber qual o propósito, qual o plano A que Deus tem para a tua vida? Fique de pé. Eu quero orar para que Deus trabalhe no seu coração. Alguém que quer saber o que Deus quer para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua família? O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Senhor Deus nosso Pai, não permita que passemos por esse mundo sem deixar as nossas marcas de uma vida com propósito diante do Teu altar. Não permita, Senhor, que nos enveredemos por outros caminhos, por outras portas e outras possibilidades que não seja servir para a glória do Senhor. Tua palavra diz que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Queremos viver para a Tua glória. Queremos viver para Te fazer sorrir, para Te agradar, Senhor. Ainda que o que façamos parece tão pouco, mas aos Teus olhos não passa desapercebido. Ainda que o nosso ministério seja na nossa própria família, ganhar os nossos filhos ou não perder os nossos filhos para o mundo, trabalhe no nosso coração esse propósito. Ainda que o Teu propósito para as nossas vidas seja ser bênção no meu local de trabalho, ser bênção na minha faculdade, ser bênção para o meu vizinho que às vezes entra comigo dentro do elevador e eu não sei o nome e nem sequer me dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu quero ser bênção na vida dele, Senhor. Cumpra o Teu propósito na minha vida. Coloque na minha boca a palavra certa para aquele vizinho, porque o sangue dele vai ser cobrado de mim na eternidade. Senhor, eu quero Te servir aqui na igreja, um local onde tem tanta gente, mas tão poucos que trabalham, tão poucos que ficam sobrecarregados, porque a maioria, Senhor, vem, senta, assiste, participa, critica e às vezes vai embora. Tanta coisa para se fazer, tanta obra para ser feita nesse lugar, tanta vida para ser alcançada aqui, meu Deus, em Vila Velha, aqui, meu Deus, na Praia do Canto, Estado do Espírito Santo no Brasil e no mundo. Senhor, desperta em nós a vocação, o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Assim como Rick Warren, naquele seu livro, Uma Vida com Propósito, diz que quem não tem propósito está perdendo o seu tempo. Quem não tem propósito, quem vive sem propósito nenhum, é porque não descobriu a graça do Senhor. Que possamos viver uma vida que Te agrada. Eu quero cumprir o Teu propósito. Eu quero Te agradar, Senhor. Assim colocamos as nossas vidas. Colocamos a Igreja Batista, que vai completar 26 anos daqui a alguns dias. Há 26 anos cumprindo o Teu propósito nessa cidade, nesse lugar. Colocamos a vida do pastor Evaldo,
sua família. Colocamos a diretoria, os jovens, adultos, as crianças dessa igreja, que tenhamos propósitos espirituais. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém.